O que é rapport e como usar para bater meta de vendas já no próximo mês? E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda você que é vendedor ou então vendedor externo. Essa aqui é a live do Lacava, aonde você aprende a bater as suas metas de vendas todos os meses e em até 90 dias. Bom, se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Lacava, especialista em vendas e autor do livro best-seller 7 Passos para ser um líder de vendas. A gente alcançou a 5ª edição, milhares de profissionais, assim como você, vendedores externos, que têm aprendido com esse conteúdo, com essa técnica e tem conseguido bater suas metas de vendas todos os meses. Hoje, nessa live, como você já percebeu na minha chamada, você vai aprender o que é e como usar o rapport para poder bater as suas metas de vendas. Quem sabe, esse é o meu desejo, já no mês que vem, não precisa nem esperar os 90 dias. Genial, não é? É possível. Como assim, Lacava, é possível? Você está falando só da boca para fora. Não. Deixa eu te contar. Alguns dos meus alunos do meu treinamento BM+, bater meta todos os meses, têm conseguido isso. Com essa técnica. Aliás, mas não é só essa técnica, Lacava, deixa eu te falar, alguns deles, ao descobrirem essa técnica, destravaram as suas vendas e conseguiram bater a meta já no mês seguinte. Parece incrível, né? Mas não é. Inclusive tem depoimento deles nas minhas redes sociais, se você quiser confirmar, comprovar. Tudo bem? Legal. Muito bom. Aliás, falando nisso, se você quiser, né, minha sugestão, se inscreve aqui no meu canal, porque todo dia, cara, eu posto dicas que vão te ajudar a bater metas todos os meses. Além de trazer aí, vez por outra, alguns depoimentos que mostram, comprovam para você por que esse conteúdo é tão bacana, por que ele é tão procurado, por que ele é tão decisivo na vida de tantos vendedores e vendedoras externos. Legal, cara? Bacana. Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso conteúdo de hoje. Vamos começar pelo que é rapport, vamos entender o que é rapport, né? Rapport. Rapport é uma palavra em inglês, rapport, uma palavra em inglês. Agora, a origem dela, por incrível que pareça, não é inglês, é francesa, é uma origem francesa, é alguma coisa com rapporter, né? Enfim, não falo francês, por isso que eu não vou me arriscar numa pronúncia aqui em francês, mas em inglês é rapport. E o que significa? Isso é o mais importante. Do francês, o significado original é trazer de volta ou criar uma relação. Esse segundo significado já tem mais a ver com, inclusive, o motivo pelo qual a gente usa em vendas, né? Olha só, o conceito de rapport, ele é originário da psicologia. Ele surgiu dentro da psicologia. E ele é utilizado para designar a técnica de criar uma ligação de empatia com outra pessoa, para que a comunicação entre você e outra pessoa tenha menos resistência. Interessante, né? Então, você percebe que só em trazer a definição de rapport, a gente já começa a entender por que em vendas ele é tão importante. Por quê, cara? Ele ajuda a criar relação e ele ajuda a gente a ter mais empatia com a outra pessoa, no caso com o cliente, para que a gente se comunique melhor ou onde tenha menos resistência. Percebe, cara? Muito interessante, né? Complementando essa explicação do que é o rapport, de onde veio, no mundo corporativo acabou ganhando uma projeção muito grande essa história do rapport quando surgiu a PNL, ou Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística também é uma série de técnicas, enfim, é um conceito que ajuda a gente a criar melhores relacionamentos. Ele surgiu ali na década de 80 e ganhou força já nos anos 90 e até hoje é bastante difundido, enfim, muitas formações aí nessa área de PNL, e ali dentro
se fortaleceu muito esse conceito de rapport que já tinha surgido dentro da psicologia. Na verdade, ele apareceu muito forte para o mundo dos negócios, também para o mundo dos negócios, né? Agora, veja só, você que está me escutando, você que está assistindo esse vídeo aqui, essa live que eu estou fazendo, e que trabalha com vendas, que é vendedor externo, por favor, não confunda, como muitos vendedores confundem essa questão do rapport com manipulação do cliente. O rapport não é manipulação do cliente, tá legal? Também não é truque barato. Vou aprender uns truques aí baratinhos para poder convencer o meu cliente daquilo que eu preciso, né, para ele poder comprar de mim. Cara, não é isso, tá legal? Ou seja, ele não é nenhuma forma de enganação na relação com o cliente. O rapport não é isso. Ele sim é uma técnica de influenciar o cliente. Sim, é influência, mas ela não é manipulação. E só para não ficar aqui a dúvida entre, mas não é a mesma coisa, ela acaba manipulação e influência? Não, são coisas diferentes. Manipulação é quando eu faço algo, é quando eu trago alguma técnica que vai fazer com que o cliente faça aquilo que eu quero, mas eu não posso revelar para ele o que é. Até porque se eu revelar, ele vai descobrir que é bom para mim, mas nem sempre é bom para ele. Isto é manipulação. Influência é diferente. A gente também quer influenciar o cliente, ele tomar uma determinada decisão. Agora, a diferença é, primeiro, eu posso revelar para o cliente o que eu estou fazendo, qual é a técnica que eu estou usando. Até porque essa influência no cliente para que ele tome uma determinada decisão não só vai ser boa para mim, como também vai ser muito boa para ele. Percebe a diferença? Então é isso, tá legal? Tudo isso para evidenciar que rapport não é manipulação, não é truque barato para poder controlar a vida do cliente. Não é isso. Não faça isso, porque o tiro vai sair pela culatra, vai ser muito ruim e rapport não se propõe a isso. Legal? Até porque, cara, essa coisa de, mas vai manipular, fazer uns truquezinhos baratos, funciona, cara, por que eu não posso fazer? Cara, você pode fazer, até porque funciona, com certeza, funciona, por isso que tanta gente faz. Qual que é o problema, cara? Funciona por muito pouco tempo, duração é muito pequena e a conta vai chegar, e vai chegar bem cara, cara. Quando o cliente descobrir que você está usando de manipulação com ele, que você está usando de truque barato com ele, cara, deixa eu te falar, essa relação deixa de continuar acontecendo. Aliás, vai ser muito difícil você retomar essa relação algum dia. Aí é que o custo fica caro. Percebe, cara? Legal. Bom, vamos lá. Quais são as principais formas para criar rapport? Interessante, né? Começamos a mergulhar dentro do tema, né? Então, o que você pode usar para poder fazer rapport com o cliente? Contato visual. Cara, olho no olho ali é uma boa técnica de fazer rapport. Outra coisa, expressões faciais, sabe? Uma expressão mais séria, uma expressão mais alegre, uma expressão mais descontraída, ou uma expressão mais tensa, percebe? Todos esses diferentes tipos de expressão podem ser usadas para poder fazer rapport. Postura é outra técnica, é uma outra forma muito utilizada para poder fazer rapport. Se você está de pé, se você está sentado, né? Como é que está a postura da tua cabeça, do teu tronco, os teus braços, enfim. Tudo isso são formas de fazer rapport. Linguagem é outra forma de você fazer rapport. A linguagem. Quais são as expressões que você usa? Quais são os termos que você usa? Né? Como é que é a troca? Como é que é a comunicação falada com o teu cliente? Cara, isso é uma outra maneira forte de você fazer rapport com o teu cliente. Timing. Timing é outra forma de fazer rapport com o cliente. Lacava, mas o que é timing, cara? Eu não entendi direito, eu não sei se eu entendi o que você quer dizer. Vamos lá. Timing é uma expressão em inglês que, no português, uma tradução livre, significa tempo de atitude. O
que fazer em que momento, ou em que momento fazer o quê. Então, quando você está ligado nesse timing, o que eu vou fazer, em que momento da conversa, cara, é muito interessante porque ajuda muito a fazer rapport, você ter esse timing, saber o que fazer em que momento, no melhor momento, tá? E por último, mas não se limitando a isso, por isso que eu comecei falando sobre as principais formas de fazer rapport, não são as únicas, mas mais uma delas é inteligência emocional. É como você utiliza as suas emoções e também é capaz de notar as emoções do seu cliente durante o relacionamento que você está tendo com ele. Bacana, né? Então vou só repetir, porque pode ser que você tenha perdido alguma e você queira aí anotar. Então vamos lá. Algumas das principais, não são as únicas: contato visual, expressões faciais, postura, linguagem, timing e inteligência emocional. Tudo isso são formas que te ajudam a fazer rapport com o cliente, que é muito importante, que ajuda muito. Por quê, cara? Quando você não faz rapport com o cliente, quando você não conhece ou não utiliza as técnicas de fazer rapport, provavelmente, o que vai acontecer? Provavelmente você vai perder a venda, cara. Você não vai conseguir fechar a venda, não fechando venda, você não consegue bater meta, sem bater meta não tem grana, não tem sonho realizado, não tem garantia ou desejo da tua empresa de te manter empregado aí como um representante, como um vendedor, como alguém da equipe comercial, cara. Então é isso. Provavelmente, quando você não faz o rapport, provavelmente é por isso que você está não conseguindo fechar as vendas, provavelmente é por isso que você não está conseguindo bater suas metas, cara. Você não faz rapport, cara. É complicado, né? No meu treinamento no BM+, né, eu bater meta todos os meses, onde eu me reúno com os meus alunos, além das aulas, inúmeras aulas, vários bônus, enfim, a gente tem as nossas mentorias uma vez por mês, aonde eu entro ao vivo com eles, numa chamada virtual, e a gente discute, né, vários temas, a gente discute as técnicas, a gente traz exemplos, a gente faz exercícios, é muito legal, cara. E o que eu percebo é muitas vezes o pessoal lá, né, acaba um dos alunos acaba virando e fala assim: poxa, Lacava, aqui eu não sabia que existia essa técnica, eu achava que era só chegar e apresentar o meu produto, né? Eu falo, putz, eu sei, cara, por isso que a gente precisa aprender, por isso que a gente precisa reciclar, por isso que a gente precisa continuar estudando sobre vendas, né? Porque muita gente peca, acaba perdendo vendas, acaba não conseguindo bater a meta, porque esquece, não sabe que um dos principais fatores para a gente conseguir sucesso em vendas é criar conexão com o cliente, é desenvolver confiança, uma relação de confiança com o cliente. E a habilidade de fazer rapport com o cliente é uma das coisas que mais ajuda, que mais contribui para que a gente crie conexão, fortaleça a confiança, coisas tão importantes para que a gente consiga chegar lá no final do processo de vendas e fechar o negócio e, consequentemente, bater as nossas metas todos os meses. Percebe, cara? É isso aí. Aliás, deixa eu te contar um pouco da minha história com rapports, né? Vou resumir aqui, porque, enfim, né, já tenho tantas histórias aí com isso, cara. Eu conheci o rapport naquela onda quando o PNL chegou no Brasil, né? Eu te falei, final dos anos 80. Na verdade, eu conheci mais precisamente no início dos anos 90. Por quê? Porque eu fui fazer uma formação em PNL. Eu nem sabia ainda de vendas, eu não tinha caído em vendas ainda. Cara, aliás, se naquela época alguém dissesse para mim que eu seria um grande especialista em vendas no Brasil, que influenciaria milhares de vendedores, eu ia dar risada, porque imagina, nem sonhava com isso. Mas, enfim,
como um funcionário de uma empresa. Naquela época eu trabalhava na produção, né, controle e planejamento de produção. Eu já me interessava por essas coisas aí ligadas à inteligência emocional, como é que funciona a psicologia humana, e aí me interessei por esse curso. Na época era uma novidade, que era programação neurolinguística. E aí eu fui fazer no início dos anos 90 a minha formação em programação neurolinguística. Lá foi que eu conheci, lá foi que eu descobri o rapport, não só a expressão, mas as técnicas e como é que elas influenciam no nosso dia a dia. Agora, o tempo passou, os anos viraram, e aí chegamos no momento onde eu caí em vendas. Lembra? Lá em 2005. Né? Foi quando eu caí em vendas e descobri que, cara, eu ia quebrar a minha consultoria porque eu descobri que eu não sabia vender. Simplesmente assim, cara, não conseguia vender. E foi aí que eu comecei a estudar, enfim, evoluir, aprender, aplicar, né, relações aí com pessoas importantes, e rapidamente me fizeram me tornar um especialista em vendas. Mas foi nessa época que eu descobri rapport, e mais precisamente, cara, mudou a minha vida quando eu entendi assim, que o rapport não só é importante durante todo o processo de vendas, desde o início, mas, cara, um dos momentos em que ele é decisivo é na habilidade de negociar as objeções com o cliente. Quando eu usei a primeira vez a técnica do rapport dentro da técnica de manejar, contornar as objeções dos clientes, cara, vou te falar, meu, cara, foi assim. Sabe aquele momento na vida em que parece que os céus se abrem, né? O sol ilumina a tua cabeça e você fala, cara, meu, tenho liberdade, tenho poder, cara. A vida é muito mais ampla do que eu imaginei que fosse. Foi assim que eu me senti quando eu usei o rapport dentro do manejo ali, dentro do contornar objeções, e aí o cliente, de uma situação completamente adversa e hostil comigo, cara, assim, me trouxe para o lado dele. Me trouxe literalmente para o lado dele, fechei o negócio, fizemos muitos negócios, enfim, até hoje eu me relaciono com esse cliente. Cara, foi assim incrível, cara, foi uma coisa que eu nunca mais esqueço. E foi por telefone que eu fiz o rapport. Olha só, cara, não foi nem ao vivo, que ajuda quando é presencial, foi por telefone que eu fiz o rapport com ele, e, cara, mudou, assim, mudou completamente a nossa relação, estreitou a nossa relação, criou o vínculo que faltava, e, cara, daí por diante foram muitas alegrias, cara, foi muito bacana, foi muito impactante na minha vida. Como eu disse, se eu pudesse traduzir em palavras, foi libertador, por um lado, por saber que existia um outro caminho, eu não precisava ficar travado ali nas objeções, e uma sensação de poder, mas um poder positivo, um poder de saber que eu poderia fazer mais coisas, não um poder sobre o cliente, não é isso, mas um poder de saber que eu tinha mais ferramentas, que eu tinha, que com aquelas técnicas eu conseguia ir mais adiante, que eu conseguia ir mais longe nos relacionamentos e, consequentemente, no fechamento de vendas com os clientes. Interessante, né, cara? Muito, muito bacana. Eu sei que talvez você que está me escutando agora, provavelmente, já com tudo que eu te contei até aqui, pode estar se passando um monte de coisas na tua cabeça. Uma delas, por exemplo, é, mas Lacava, e se eu criar rapport com o cliente, mas acabar incomodando ele? Né? Será que eu não incomodo o cliente quando eu procuro aplicar a técnica de rapport com ele? Ó, cara, eu preciso te falar uma coisa. Pode ser que o cliente se incomode. Mas isso não significa que a gente não deva fazer rapport. Por quê? Eu vou te explicar. Ó, normalmente o cliente se incomoda quando alguém faz rapport com ele, quando o vendedor ele força a barra, sabe? Mas como assim, Lacava? O que é forçar a barra no fazer rapport com o cliente? É você agir de uma maneira robótica, por exemplo, sabe? Você procurar
como eu falei para você agora há pouco, né, quais são as principais formas de você fazer rapport, né, contato visual, expressões faciais. É você, por exemplo, sabe, no contato visual, chegar e ficar, vitrificar o teu olhar ali com o cliente, sabe, deixar ele fixo de uma maneira, os olhos arregalados, que até incomoda o cliente, deixa o cliente até meio, sabe, receoso, cara, isso não é legal, isso acaba incomodando o cliente. Ou então, cara, nas expressões faciais ou na postura, sabe, fica aquela coisa muito robótica, sabe, muito tentando, cada movimento que o cliente faz, você copia literalmente aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo ou falando. Putz, cara, isso não é legal, sabe, isso é um comportamento robótico que o cliente pode nem entender direito o que você está fazendo, mas isso vai deixar ele incomodado, tá? Por quê? Porque é meio forçação de barra, sabe? Sai de uma postura mais natural. Isso não é legal, tá legal? Outra coisa também, muita gente me pergunta, mas acaba de nada adianta criar uma conexão, né? Como você falou aí com o cliente, desenvolver confiança, que é uma das coisas que a técnica de rapport ajuda a gente a criar com o cliente, né, tanto conexão quanto confiança, se no final das contas ele não fecha o negócio, né, se a venda não se concretiza. Então, não sei, cara, acho que eu vou perder tempo, né? Alguns alunos meus, alguns vendedores me procuram para comentar isso comigo. Olha, realmente, cara, o que a gente almeja como consequência natural de um bom trabalho de vendas, de um processo de vendas muito bem conduzido, é que a gente tenha o fechamento da venda no final, é que a venda aconteça, o cliente assine lá o contrato, assine o cheque, passe o cartão, faça o Pix, com certeza isso é o que a gente deseja. Agora, cara, deixa eu te contar. O que eu tenho aqui comigo, tá? O que eu sigo como princípio? Para mim, é melhor eu ter um relacionamento onde eu chego próximo do fechamento, mesmo que ele não aconteça por algum motivo, do que nem conseguir iniciar um relacionamento com o cliente. Ou seja, é pior não iniciar ou logo no início já não conseguir dar continuidade no relacionamento com o cliente, é pior do que eu conseguir um bom relacionamento com o cliente através de um rapport, desenvolver conexão e confiança e no final, por algum motivo, não conseguir fechar a venda. Eu considero que o pior é nem começar, do que começar e mesmo assim não conseguir fechar. Por quê? Porque eu já construí um relacionamento com o cliente, porque eu posso entender o porquê que no final das contas ele não fechou e numa próxima oportunidade está ali com essa questão resolvida, ajustada para conseguir fechar com ele. Percebe, cara? Aliás, eu sempre digo, né? Confiança não fecha negócio, mas acontece que se não houver conexão e confiança, dificilmente o negócio começa. Percebe por que o rapport é tão importante? Inclusive, logo lá, desde o início do relacionamento com o cliente, percebe, cara? Agora, atenção, né? Estou falando para vocês a importância dele, o quanto é importante ter rapport lá já desde o início do relacionamento com o cliente, mas muito cuidado, cara, muito cuidado. Por quê? Eu vejo muito vendedor ansiosa, metendo os pés pelas mãos, cara. Entendem o que é a técnica, mas não aprendem a aplicar ela de uma maneira discreta, de uma maneira suave, de uma maneira natural. E aí, cara, o que acaba fazendo, cara? Acaba robotizando o comportamento, ou seja, exagerando demais nessa imitação do cliente, nessa forma de fazer o rapport com o cliente. Porque a gente poderia resumir aqui, não sei se você já se ligou, mas eu quero deixar bastante claro, a gente não é só isso, mas a gente pode resumir de uma maneira mais prática o rapport com imitar comportamento. Cara, é quando você é capaz de imitar comportamentos do teu cliente, se mostrar parecido com o teu cliente, parecida com o teu cliente. Então,
Um dos grandes erros ao fazer isso, cara, é você robotizar ou você exagerar demais, você esquecer do mais importante, que é conduzir de uma maneira boa a relação com o cliente, o processo de vendas, tendo como principal foco o problema, a dor ou a necessidade que ele tem, e acabar se concentrando muito mais em querer espelhar comportamento, imitar o comportamento do teu cliente. Cara, invariavelmente, sem perceber, você vai transformar as tuas atitudes em algo meio robótico, ou então vai exagerar em algum momento. E mais uma vez, o cliente até pode não ter clareza do que você está fazendo, mas ele vai perceber alguma coisa estranha, e isso vai deixar ele desconfortável, isso vai deixar ele inseguro, ou seja, o efeito é ao contrário do que aquilo que você buscaria. Enquanto você originalmente está buscando conexão e confiança, né, exagerar ou se tornar muito robótico, vai trazer desconfiança, vai trazer receios para essa relação da qual a gente não quer. Tudo bem? Legal. Por isso, vamos lá, cara, direto ao ponto. Qual é a melhor forma de criar rapport? Tá? Então, vamos lá. Você viu que eu já te dei, se você prestou atenção até agora nessa live, eu já te dei os principais elementos que fazem com que você possa escolher a melhor forma de criar rapport. Então, aquela coisa, resumindo, nada mais é do que espelhar o comportamento do cliente, ou seja, meio que ser capaz de imitar a maneira como o cliente age quando ele está diante de você, seja de uma forma presencial ou seja por telefone. E como é que você, e o que você usa para espelhar esse comportamento ou para imitar o cliente? Então lembra, ó, contato visual, expressões faciais, postura, né, que é a expressão corporal, né, linguagem, o timing e também inteligência emocional. Então percebe? Você pega todos esses aspectos e trabalha para que você possa se tornar alguém mais parecido com o cliente. Porque quando você imita ele, quando você procura espelhar o comportamento, você vai estar se tornando alguém mais parecido com o teu cliente. Não é igual, porque você não é igual ao teu cliente. Tentar ser igual ao teu cliente é forçar a barra, é tornar o teu comportamento robótico. Percebe, cara? O ideal é que você faça isso de uma maneira mais natural, de uma maneira mais fluida, sabe? Pensando, sabendo aquilo que você está fazendo, mas sem forçar a barra. Legal? Então, como é que você faz, né? Na prática, vamos lá. Como é que é isso na prática, cara? Na prática é assim. Bom, vou ter uma reunião, vamos supor que o Lacava seja um cliente da qual você marcou aí um papo, uma conversa, tá legal? Então, se você conseguiu uma agenda, se você conseguiu marcar com aquele cliente antes da conversa, do papo acontecer, maravilhoso. Por quê? Porque você tem a oportunidade de estudar um pouco esse teu cliente. Se, bom, hoje em dia, cara, com a facilidade das redes sociais, né, cara, você consegue descobrir, se você tem o nome da pessoa com que você vai falar, você vai lá, dá um Google, cara, entra nas redes sociais, você vai descobrir um monte de informações sobre essa pessoa, sobre o que ela gosta, quais são as principais atividades que ela tem. Aliás, se tiver algum vídeo gravado dela, você vai poder observar expressões faciais que ela tem, velocidade da fala, quais são as principais expressões que ela usa. Muito bacana, né? Ah, não, Lacava, consegui marcar, mas não tenho o nome da pessoa, não sei ainda com quem eu vou falar. Então, legal, estuda um pouco a empresa. Estudar a empresa ajuda a gente a construir o rapport, tá legal? Por quê? Porque um profissional dentro de uma empresa tende a seguir os valores e os princípios da empresa, o que facilita também, de alguma maneira, você fazer rapport. Percebe, cara? Provavelmente a pessoa com que você vai falar vai estar procurando seguir ou vai estar procurando caminhar dentro dos princípios e dos valores da empresa que você teve a oportunidade de estudar. Quando você faz isso, você também já traz para você, sabe, um cheiro, você também já traz para você uma percepção desses princípios e desses valores, o que te ajuda a
caminhar mais próximo do teu interlocutor. Interlocutor, nesse caso, a pessoa, o cliente com quem você vai bater esse papo aí. Bacana? Lacava, não consegui, foi na hora, não consegui agendar, não é agenda, não é prévio, cara, é na hora. Cheguei para conversar com a pessoa, seja de forma presencial, seja de forma online, por videoconferência ou então por telefone, começou. E aí, o que eu faço, cara? Observação, cara, muita observação, logo desde o início. Já observa tudo que você puder observar. Observa a pessoa, observa a expressão facial que ela tem, observa os gestos que ela faz, se ela está sentada, ela está de pé, ela mexe os braços, ela tem o braço cruzado, ela tem os braços abertos, os olhos são mais arregalados ou são mais fechados. Procura perceber a fala dela. A velocidade da fala é mais acelerada, é mais calma, né? Ela é uma pessoa que fala mais alto, que costuma usar um tom de voz mais alto, ou então uma pessoa que fala um pouco mais baixo, sabe? Num tom de voz assim, bem calmo, bem tranquilo. Né? É uma pessoa que fala mais rápido, é uma pessoa que costuma, logo no início da conversa, já está falando com você numa velocidade mais acelerada, ou, por outro lado, pode ser uma pessoa que fala até num tom mais alto, mas ela fala de uma maneira mais pausada, numa velocidade menor. Percebe? Então, esta observação é fundamental, cara. E todo e qualquer aspecto da pessoa que você puder notar e que seja importante, que você percebeu ali que é interessante, que é legal. E aí, depois de observar, você vai definir qual é o aspecto que eu vou usar para poder espelhar comportamento, para poder imitar a pessoa. Eu vou usar a velocidade ou o tom da voz, eu vou usar alguma expressão que ela já falou que eu achei interessante e vou repetir. Né? Quando eu digo expressão e aí, cara? É uma expressão que eu uso muito. Né? Então, quem me conhece e quer fazer rapport comigo já sabe. Quando vem falar comigo, fala, e aí, cara, tudo bem? Sabe? Para mim, soa como algo familiar, como algo parecido. Tá bom? Ou então, enfim, escolhe aí um tipo de expressão facial que é mais parecido com o que a pessoa está usando ao falar com você, ou então o jeito que a pessoa tem, assim como eu, por exemplo, de falar usando as mãos. Então começa a usar as suas mãos também, tá legal? O importante é, depois de você observar, definir o que você vai usar. E aí sim, você de uma maneira natural, sabe, sutil, você começa a imitar a pessoa que está diante da tua frente, seja nos gestos, a postura corporal, seja na expressão facial, seja na questão da voz, né, tom, volume, velocidade, ou qualquer outra coisa que você queira usar, o que você, sabe, o timing ali, percebeu que o cliente gosta de fazer, de pontuar algumas, micro resumos daquilo que você está conversando, usa da mesma maneira, ou então até de uma inteligência emocional, percebeu que o cliente está mais fechado, percebeu que tem uma expressão ali de chateação, de dor, ou então uma grande felicidade por algum motivo, sabe? Entra no clima. Né? Procura entrar no clima de uma maneira natural, sutil. Isso é super importante, porque senão, cara, o tiro sai pela culatra, como eu comentei com você. Legal, cara? Então é isso. Então faz de conta que você chegou, né? Você não conhecia a pessoa, você chegou, abriu uma videoconferência, uma chamada de videoconferência. Então é muito legal, cara. Abriu a chamada, já procura anotar. A pessoa colocou o nome dela ali, né? Nome, sobrenome, cara. Putz, veja se o seu também ali aparece nome e sobrenome. Por quê? Porque é o que a pessoa está usando. Se você usa também, fica mais parecido com o dela. Tá legal? Cenário. Cenário, enfim, você só vai descobrir na hora que abrir a videochamada. Mas mesmo assim, cara, a postura como a pessoa está sentada, procura, ou então se a pessoa está de pé, procura estar na mesma postura que a pessoa está ao se relacionar com ela, né? Outra coisa, já observando velocidade e tal, já procure ir adequando. E à medida que você vai conversando, você vai ajustando isso. Olha só, cara, tem uma coisa aqui que é muito importante, que assim, pô, Lacava, mas está me parecendo que é um pouco complicado, cara. Como é que eu vou tratar do assunto que eu tenho que tratar, que é a venda em si, né, o processo de vendas, e ao mesmo tempo tá ligado em tudo isso? Cara, é aí que entra também
a tal da inteligência emocional, que é você ser capaz meio de que se ver enquanto você está atuando, enquanto você está conversando com o teu cliente. Não só se vê. Como assim se vê? Porque você não só precisa observar o teu cliente, mas você também precisa observar você mesmo no sentido de, estou repetindo alguns comportamentos dele, estou imitando alguns comportamentos que o meu cliente está fazendo, como eu me planejei para fazer. Esta capacidade de se auto-observar tem tudo a ver com inteligência emocional, porque inteligência emocional começa dessa maneira, né? É quando você é capaz de reconhecer em você mesmo as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos, a sua maneira de agir. Percebe, cara? Por isso que o impacto da inteligência emocional em vendas é tão grande. Aliás, cara, trato muito disso no BM+, né? Eu costumo dizer que de verdade o que eu faço, eu ajudo vendedores e vendedoras a terem inteligência emocional, porque isso, junto com as técnicas, é o que vira o jogo nas vendas e faz você bater meta todos os meses. Legal, cara? Então é isso. Na prática é isso. Você começou o papo com o teu cliente, você ampliar a tua perspectiva, é como se você se incluísse ali numa observação que você está fazendo, de você mesmo conversando com o teu cliente. E aí, não só perceber quais os aspectos, quais as características que você consegue enxergar e te parecem mais familiares, te parecem mais fáceis de fazer e começar a imitar isso com o teu cliente. Tá bom? E imitando, percebendo, sabe? Se vai dando liga, se o cliente vai relaxando, se ele vai se sentindo mais confiante, se ele começa a abrir algumas informações que são importantes para você, se você percebe que ele se sente à vontade, sabe? Que ele vem na sua. E, cara, deixa eu te falar uma coisa que a gente sente, sabe? A gente percebe quando o cliente está com a gente, ele responde às nossas perguntas, quando é que ele não tá lá, quando ele quer acabar rápido a reunião, entendeu? Ou quando ele, fica com aquela cara de desconfiado em relação a você, sabe? Quando ele não te deixa falar, entendeu? Tem uma série de coisas aí que já denunciam se você está conseguindo fazer um bom rapport ou não com o teu cliente. O mais importante é que você faça isso de uma maneira sutil, tranquila, e vai evoluindo à medida que você está percebendo que dá certo, tá? Uma coisa que eu esqueci de te falar, cara. Rapport não é aquilo que eu te falei, truque barato, não é manipulação. Então, aquela história de, eu torço pro time do meu cliente, cara, puta, deixa eu te avisar, não funciona, cara, não funciona, entendeu? Você torce pro teu time de futebol, sei lá, ou então você não torce pra time nenhum. Não deixe de ser você mesmo, não deixe de ser você mesma durante as interações com o cliente. Imitar comportamento, espelhar comportamento, que é a habilidade de fazer rapport, não significa deixar de ser você mesmo, deixar de ser você mesma. Então, Lacava, não sei se eu entendi. Então vamos lá, deixa eu resumir aqui para você. É você sendo você mesmo, sendo você mesma, onde você repara, nota jeitos, formas de agir do teu cliente que você percebe que para você é algo que também pode ser feito, sabe? Embora não seja algo que você usa rotineiramente no seu dia a dia, você fala, é um jeito que eu também sou capaz de me adequar, de me adaptar, de experimentar na minha vida e me tornar mais parecido com o meu cliente do que normalmente eu sou. E isso fazer com que o meu cliente se sinta mais à vontade, diminuir as barreiras e o nosso processo, toda a nossa conversa de vendas se torne mais fluida e com um aumento da probabilidade de eu fechar o negócio lá no final. Legal, cara? Interessante, né? Então, rapport é isso, cara. Rapport é isso. Bom, Lacava, cara, como é que eu faço, cara? Como é que eu faço para começar a praticar? Como é que eu faço para começar a colocar isso no meu dia a dia? Então vamos lá, uma lição de casa, tá? Um pequeno passo para você aplicar o rapport hoje. Minha sugestão, cara, para fazer isso de uma maneira muito didática e aumentar a chance de quando você estiver diante do teu cliente funcionar de uma maneira legal.
Sabe o que você faz, cara? Começa em casa. Pega aí, não sei se você tem filho, filha, fazer com criança é muito legal, porque para eles é uma grande brincadeira, eles vão se divertir. Se você não tem filhos, cara, marido, esposa, namorado, namorada, enfim, a pessoa que convive, que mora com você, putz, ela acaba moro sozinho, moro sozinho. Legal. Pega alguém do trabalho para fazer esse exercício com você primeiro. É legal começar a praticar isso fora do contexto das reuniões de vendas, para você entender como funciona, tá legal? E aí você faz uma brincadeira de imitação mesmo. Sabe aquela brincadeira de imitar? Como assim? Põe a pessoa na tua frente, você de frente para a pessoa, e começa as duas, por exemplo, assim, com as mãos levantadas, com as palmas viradas para frente. Então as duas pessoas têm que estar igual. Então vocês vão combinar qual é quem das duas pessoas vai fazer o movimento e e o outro vai ter que imitar aquilo que você está fazendo, tá bom? De uma maneira mais sutil. Então é isso. E você começa com essa brincadeira, sabe? Você baixa uma mão, a pessoa que está do outro lado vai baixar a mão, ou então a pessoa que você convidou para fazer a brincadeira com você vai fazer isso, sabe? Ela vai assumir uma postura e aí vai começar a se movimentar, vai fazer gestos e você vai procurar imitar essa pessoa, cara. Mas é uma brincadeira de imitação, uma coisa boba. Deixa eu te avisar, cara. É dessa maneira, fazendo uma brincadeira boba, aonde você vai começar a compreender, a ter uma dimensão diferente do que é fazer rapport com o cliente. É simples, mas se não significa que seja fácil. Por isso que é legal começar de uma maneira bem didática, treinando fora do contexto das vendas. Porque você vai começar a sentir quais são as facilidades e as dificuldades de fazer essa imitação. Você mesmo já vai descobrir aonde você deve transitar, que tipo de característica para você é mais fácil imitar. E aí você vai conseguir ter um sucesso melhor quando você estiver diante do teu cliente. Então, pratica isso aí na tua casa ou então com um colega teu de trabalho, para que você comece a perceber, comece a ter as primeiras sacadas das facilidades e dificuldades de fazer isso. E aí sim, depois, um segundo passo é você começar a introduzir isso nas tuas reuniões, nos teus papos de vendas. Agora, minha última sugestão para você. Quando você começar a introduzir isso nas tuas conversas de vendas, nos teus relacionamentos de vendas, procura fazer isso com aqueles clientes onde você já tem um bom relacionamento, onde você já tem uma conexão legal. Por quê? Mesmo se tudo der errado, mesmo se sair uma droga, essa experiência de você fazer rapport, cara, não vai prejudicar. Por quê? Porque você já tem uma boa relação com o teu cliente, sabe? Um erro não vai apagar toda uma história bacana que você tem com esse cliente no passado. É melhor do que você fazer com um cliente que você não conhece, quando você tá conhecendo e você está experimentando pela primeira vez, cara. Puta, um erro pode ser fatal. Tudo bem? Então, experimenta começar a fazer o rapport com aqueles clientes que você já tem uma certa relação e percebe como essa relação vai se estreitar mais ainda, como essa relação vai se fortalecer mais ainda, como a conexão e a confiança vai aumentar nessa relação. E é isso que depois você vai buscar nos novos clientes, aqueles que você ainda não conhece. Para que daqui a pouco, logo nos primeiros segundos, ou no máximo nos primeiros minutos de conversa com o teu cliente, ele sem perceber, sem entender muito bem porquê, cara, já sinta que tem diante dele um vendedor ou uma vendedora, assim como você, que, cara, por algum motivo ele gosta, por algum motivo ele curte, ele se sente bem, sabe? E ele não precisa se esconder atrás de trincheiras porque ele fica com medo daquele vendedor que daqui a pouco vai passar a perna nele. Não, muito pelo contrário, percebe? O rapport, ele já te ajuda a fazer com que o cliente sinta vontade com você logo nos primeiros segundos ou nos primeiros minutos dessa conversa. E aí, cara, legal? Interessante? Eu não sei você, mas só de estar fazendo essa live, te contando tudo que eu estou te contando sobre o rapport, cara, já me deu vontade de, cara, chamar aqui um cliente para uma videochamada, para um bate-papo e começar a praticar isso para ver como é que funciona na prática, né? Então é isso. Meu desejo, minha orientação, minha dica para você é experimenta, cara, vai para cima, sabe? Coloca isso em prática. Agora, cara, sugestão, começa fazendo isso,
treinando, tá? Se você nunca praticou, se você nunca usou, principalmente pratica em casa primeiro, com um familiar, com um colega de trabalho, depois você começa a levar isso para as tuas reuniões de vendas e mesmo assim, quando for para reuniões de vendas, faz com aqueles clientes onde o risco é menor, o risco é mais baixo porque você já tem uma reunião com ele. Legal, queridos? Bacana, né, cara? E aí, cara, adorou essas dicas? Então, ó, faz o seguinte, meu, antes de terminar, ou assim que terminar agora, aproveita, se inscreve aqui no meu canal, porque todos os dias, cara, todos os dias eu posto conteúdos como esse para te ajudar, assim como eu, assim como os meus alunos, a que você também bata as suas metas de vendas. Legal? Bom, por hoje é isso. Te espero no próximo conteúdo. Tchau!